Graça e paz, gente querida, povo de Deus. Mais uma vez nós temos o privilégio de estar aqui. Estamos aqui com a Bíblia aberta. Eu sei que você está aí e eu posso chegar até você. Olha como é importante isso. Olha como é precioso. Eu sempre falo assim. Eu posso chegar até você com a infalível palavra do Evangelho da graça de Deus. Como isso é rico. Cada vez que eu falo isso, tem um gozo muito grande no meu coração. Porque eu sei que o Evangelho da graça de Deus é a palavra da verdade. Eu sei que quando ele é entendido, é revelado no nosso espírito, revelado no nosso coração, o resultado é que tudo muda na nossa vida. Eu passo a enxergar a palavra de Deus de uma forma diferente. Passo a ver o meu próximo de uma forma diferente. Passo a ver a família de uma forma diferente. Passo a ver a vida de fé de uma forma totalmente diferente. A minha mente é renovada pelo conhecimento do Evangelho da graça de Deus. E eu passo a enxergar o que nunca tinha enxergado e ver o que nunca tinha visto. Eu entro na profundidade da graça de Deus. Isso é a coisa mais rica que nós podemos ter. Isso é a nossa verdadeira riqueza, a nossa verdadeira prosperidade. E eu chego até você como uma voz. Nada mais que isso, não uma voz para te confundir, não uma voz que quer levar você para o cativeiro novamente, pelo contrário, quer levar você à verdadeira liberdade que só o Evangelho da graça de Deus nos proporciona. E isso é a coisa mais rica, mais gloriosa que pode acontecer. E de vez em quando, como eu sempre digo, algumas pessoas, alguns irmãos entram em contato comigo. E isso para mim é preciosíssimo. Pastor, estou entendendo o Evangelho da graça de Deus, estou vendo a vida de uma forma totalmente diferente. Agora eu estou crendo em Cristo de verdade. Eu vivi 15 anos dentro de um lugar servindo a uma denominação, servindo a um sistema religioso que eu pensava que era servir a Deus. Mas agora que entendi o Evangelho da graça de Deus, me libertei de tudo isso. E agora eu sirvo a Deus em meu espírito. Como Paulo disse, quero ler aqui Romanos capítulo 1, aqui no começo da carta. E Paulo diz assim no verso de número 9: porque Deus a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações. Paulo revela algo extraordinário. Ele revela que ele servia a Deus no espírito dele. O servir a Deus não era um monte de coisas exteriores, porque Paulo entendia que servir a Deus era lá dentro, era no espírito, no homem interior. E ele servia a Deus no espírito, onde? No Evangelho de seu Filho. Então nós só podemos servir a Deus no Evangelho através do nosso espírito, através do nosso homem interior. Não existe outra forma de servir a Deus. Quando Jesus se referiu à verdadeira adoração, falando com a mulher samaritana em João 4, olha que Jesus conhecia todo o Velho Testamento, conhecia todo louvor e adoração que se prestava no Velho Testamento. Mas quando Jesus falou a respeito da adoração para a mulher samaritana, ele disse que Deus procurava os verdadeiros adoradores. Ué, mas o pessoal do passado da velha aliança não foram os verdadeiros adoradores? Não foram. Porque a adoração que eles conheciam na velha aliança era a postura física, era cantar,
estar no templo. Jesus não considerou aquilo como a verdadeira adoração. Por isso que ele disse que o Pai procurava os verdadeiros adoradores que adorariam o Pai em espírito. A hora é essa, ele disse, que Deus procurava os verdadeiros adoradores que adorariam o Pai em espírito e em verdade. Então o Evangelho nos leva a isso, a servir a Deus no espírito. É uma coisa interior, não é elaborada com muitas obras, muita atividade, muitas coisas. É servir a Deus em espírito, aqui dentro de cada um de nós. E o Evangelho nos liberta de toda a religiosidade. Ele nos leva a servir a Deus em espírito no Evangelho do seu Filho. Eu sei que isso acontece com você, meu querido irmão, minha querida irmã. E é para isso que nós estamos aqui, como falamos sempre, para sermos um colaborador, somente isso, nada mais, do teu crescimento espiritual. Então vamos à palavra de hoje, Gálatas. Você vai dizer, pastor, Gálatas 3 de novo, eu não consigo terminar esse capítulo, ele é tão rico, que eu não consigo, a cada versículo ele revela uma riqueza sem medida. Então, Gálatas capítulo 3, essas últimas 3 lives nós lemos do verso 23 até o 25. Hoje nós vamos acrescentar vamos ler o 26 também. Então vou à leitura aqui. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro havia de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de condutor para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não estamos mais subordinados à lei, subordinados ao condutor, subordinados ao aio. E hoje vamos falar do verso 26. Porque todos vós sois filhos de Deus. Como que eu sou filho de Deus? Mediante a fé em Jesus Cristo. Então vamos parar aqui e fazermos aquela pergunta. Eu acho que você vai dizer assim, já sei que o pastor vai falar. Por que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas? Você acertou. É isso mesmo, e eu vou dar a mesma orientação. Quando você for ler qualquer carta do apóstolo Paulo, você tem que saber por que Paulo escreveu essa carta. O que estava acontecendo com a igreja, que levou Paulo, cheio de inspiração e de revelação, a escrever a carta para aquela igreja. Porque você sabendo um panorama geral, você vai ter facilidade de entender as palavras e a orientação que Paulo deu a cada uma delas. Então, por que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas? Vamos lá, você já pode me dar uma aula a respeito disso. Paulo foi para a região da Galácia e fundou igrejas. Agora, o que Paulo ensinou nessas igrejas? Paulo ensinou os 7 passos para a vitória? Não. Paulo fez campanha para rodear a muralha de Jericó? Não. Paulo levou alguém a sacrificar o segundo boi? Não. Paulo levou alguém a sacrificar o seu tudo, dando exemplo de Abraão, que levou Isaque ao sacrifício? Não. Paulo não levou, nem pregou nada a respeito dessas coisas. Paulo distribuiu rosa ungida? Não. Paulo levou água do Rio Jordão, olha que Paulo vivia lá perto, e orou pela água e consagrou e dava para o povo beber para ser curado? Não. Paulo não deu um pouquinho de óleo para cada um, dizendo que era óleo consagrado lá, e ele estava lá em Israel pertinho, para todo mundo ser liberto, a libertação com a consagração do óleo de Israel. Não, Paulo não fazia essas coisas. Paulo não tinha este falso ensinamento como nós vimos nos dias de hoje, nós vemos. Paulo não ensinava essas coisas.
Você entende? Paulo não ensinava esse falso evangelho, não levava as pessoas ao engano pregando essas coisas. Paulo não fazia campanha, não fazia voto, não obrigava ninguém a ser dizimista na marra. Paulo não fazia essas coisas. Paulo não ensinava essas coisas. Qual a conclusão? Que quem ensina e pratica essas coisas é falso. São pregadores do falso evangelho, sendo eles mesmos falsos porque pregam coisas falsas. Está bem claro isso? Então o que Paulo ensinou na igreja dos Gálatas? Paulo ensinou sobre a graça de Deus. Paulo ensinou sobre Efésios 2:8, já falo isso aqui pela 1000ª vez. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso vocês não podem produzir. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então Paulo deixou claro, quando fundou as igrejas na Galácia, sobre a graça de Deus, que no homem não era salvo por esforço próprio. O homem não era salvo por praticar coisas religiosas. Para o homem era impossível ser salvo através de qualquer obra que ele viesse a praticar. Será que você tem clareza sobre isso? Será que dentro do teu espírito você já tem 100% essa convicção que o homem não é salvo por esforço próprio e o homem não tem poder de salvar-se a si mesmo? Será que você já entendeu que tudo que o homem possa fazer, ele pode se matar de fazer obras e coisas para ser salvo, mas é impossível para ele salvar-se a si mesmo? Mas o que você vê nos dias de hoje? É imposto um monte de afazeres. Para mim ser salvo eu tenho que crer em Jesus e fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer, é obra disso, é obra daquilo, porque se eu falhar eu já perdi a salvação. Não é isso que o sistema prega. Então Paulo ensinou que não existe nada que o homem possa fazer que lhe dê condições de salvação. Ele ensinou, pela graça sois salvos mediante a fé. Até a fé. Ele diz que isso não vem de vós, não foi eu que produzi. É um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Até aquele dia que você creu em Cristo de todo o coração, não foi você que produziu. Foi Deus que injetou essa fé no teu coração e despertou o teu espírito para crer. Não vem de vós, é um dom de Deus. Até a fé para ser salvo não foi você que produziu. É um dom de Deus, é uma dádiva de Deus, faz parte da graça de Deus. Será que você entende isso? Será que você entende que nenhum esforço humano produz salvação eterna para o homem? Será que você entende isso? Posso confiar que você entende e crê nisso? Paulo ensinou isso. E Paulo também ensinou que todas as coisas da parte de Deus são dadas gratuitamente para o homem. Efésios 1:3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Tudo que Deus tinha que nos dar já nos foi dado através de Cristo. Já nos foi dado todas as bênçãos, Deus já nos abençoou através de Cristo. Tudo foi dado gratuitamente. Agora, até onde eu enxergo e creio que nessas coisas? As bênçãos se manifestarão na sua vida na medida que você enxergar isso no Evangelho da graça de Deus. Eu não preciso ficar, me dá isso, me dá aquilo, fazer campanha para alcançar coisa, fazer voto para alcançar coisa, fazer sacrifício para alcançar coisas de Deus. Isso é a mentira que se prega por aí. Eu já fui abençoado, então, na medida que eu vou crescendo no conhecimento do Evangelho, então a minha visão das bênçãos vão se aprofundando e Deus
de tempo em tempo, solta uma bênção aqui, solta outra bênção ali. No decorrer da caminhada, toda a nossa vida vai sendo enriquecida pelas bênçãos que já nos foram dadas gratuitamente. Romanos 8:31, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou ao seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará de graça com o Filho? Repare bem, as bênçãos são todas elas ligadas a Cristo. Não existe bênção fora de Cristo. Nos abençoou em Cristo, significa que tudo que Deus tinha que nos dar está em Cristo, e Ele nos pôs em Cristo. Aquele que não poupou ao seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará gratuitamente com o Filho? Repare bem, com Ele todas as coisas. Então tudo da parte de Deus para o homem é dado gratuitamente. Não tem custo, não tem envelope, não tem dinheiro em troca. Deus não é Deus de barganha. No sistema eles pregam um Deus de barganha. É um Deus que para me dar alguma coisa eu tenho que dar outra para Ele. Para mim prosperar financeiramente eu tenho que dar minha casa, meu carro, meu salário, tudo para fazer prova dele. Isso é a grande farsa, é a grande mentira desse falso evangelho. Deus não é Deus de barganha, Deus não cobra nada para me dar coisas. A natureza de Deus... Na natureza de Deus, na natureza dele, Ele me dá tudo gratuitamente e tem prazer de fazer isso. Paulo ensinou isso. Ensinou sobre a graça de Deus para os Gálatas, que tudo vem da cruz, que tudo já foi feito, que a dívida foi paga, que eles já tinham sido libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor, conquistaram de graça a redenção pelo sangue. Agora Paulo se ausentou e chegaram lá os pregadores do Velho Testamento, os pregadores da lei, e disseram para os Gálatas, esse negócio da graça não é bem assim, isso que Paulo ensinou está incompleto. Você precisa ter Cristo e pagar preço, fazer voto, fazer sacrifício, guardar o sábado, praticar as festas judaicas que não tem nada a ver com a igreja. E tem que guardar a lei, tem que guardar sábado, e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque só Cristo não é suficiente. O que Cristo fez não é suficiente. É o mesmo quadro que você vê hoje. Você tem que pagar preço, tem que fazer voto, tem que fazer sacrifício, tem que dar o seu tudo, tem que fazer fogueira santa, tem que subir no monte, descer do monte. Eu não vou dar nada para Deus que não me custe alguma coisa. Trazem aquela mentalidade da velha aliança, que tudo lá na velha aliança tinha custo. Na velha aliança, primeiro eles tinham que fazer, para depois receber. Na nova aliança tudo é dado gratuitamente. Então eles trazem aquela velha aliança. Eu quero dar alguma coisa para Deus que me custe, né? Isso é falso, é bonito, mas é falso. Essa gente que só prega Velho Testamento chegou lá e disseram, não é bem assim. Vocês têm que se voltar para a lei, se circuncidar, guardar as festas judaicas, fazer réplica da arca, distribuir mesa a usar para as pessoas. A cada ano tem que ser um ano do personagem do Velho Testamento. E os Gálatas se voltaram, ficaram de costas para a graça de Deus, para a obra da cruz, e se voltaram para a velha aliança e começaram a tentar alcançar aquilo que Deus deu gratuitamente pelas obras da lei. E é isso que você vê na maior parte das pregações de hoje, principalmente desses personagens da televisão. O tempo todo é um custo, é um preço, é uma campanha, é um carnê, é um voto, é um sacrifício, é o dízimo, é o trízimo, é uma oferta igual ao dízimo ou maior, o tempo todo. Eles falam, o dízimo é a lei, eles falam isso. Mas a graça é uma oferta igual ou maior que o dízimo, para tomar 20% das pessoas. Essa gente chegou lá e os Gálatas foram contaminados por essa mentalidade, deixaram o evangelho da graça de Deus de lado
se voltaram para a lei. Paulo explica, olha, de Cristo vocês estão se desligando, já que vocês estão procurando ser justificados pela obra da lei, vocês estão caindo da graça. Não é? Cristo de nada aproveitará se a pessoa é justificada por obras da lei. Então a morte de Cristo na cruz foi uma coisa vã, não serviu para nada. Então Paulo vai discorrendo esta carta, ensinando e corrigindo, e mostrando para eles o caminho errado que eles haviam entrado, e vai trabalhando até que nós chegamos nesse capítulo 3. Lemos já o verso 23, 24, 25 muitas vezes, e hoje acrescentamos o 26. Então, nesse texto que lemos, Paulo fala que uma fé do futuro havia de se revelar, que era uma fé trazida pelo conhecimento do Evangelho. Diz que a lei serviu de condutor, mas não resolveu o problema, nos empurrou para Cristo. Agora que esta fé chegou, esse conhecimento do Evangelho chegou, e essa verdadeira fé, que era a fé de futuro que havia de se revelar, chegou, nós fomos libertos da lei, a lei não serve mais para nada, e nós fomos justificados pela fé em Cristo. E chegamos no verso de 26, onde Paulo diz, porque vós todos sois filhos de Deus, como? Mediante a fé em Jesus Cristo. Então, como que eu sou filho de Deus? Presta atenção. Mediante a fé em Jesus Cristo. Então aqui Paulo não está fazendo divisão de Jesus de Nazaré, que Jesus é ressuscitado. Ele está dizendo que nós somos filhos mediante a fé em Jesus Cristo. Alguém pode perguntar, mas todo mundo crê em Jesus Cristo. E eu faço a outra pergunta, será? Será que acredita em Jesus Cristo? Teve uma visão clara de quem é Jesus Cristo realmente? Porque eu não posso acreditar que uma pessoa que acredita em agorada crê em Jesus Cristo. Eu não posso acreditar que uma pessoa que bebe agorada crê em Jesus Cristo. Não sabe o que está crendo. Eu não posso acreditar que uma pessoa que fica passando uma arca da aliança dentro de um culto que fala que é para Deus, e todo mundo põe a mão na arca e beija a arca e se prostra diante da arca, acredita em Jesus Cristo. Porque Cristo não está nessas coisas. Eu não posso acreditar que alguém que vive fazendo voto e sacrifício tem conhecimento e crê em Jesus Cristo. Porque isso não é a verdadeira fé em Cristo. Hoje em dia, aquilo que se chama de igreja está cheio de gente, atrás de riqueza, de prosperidade, de um monte de coisa, mas eles não creem em Cristo. Eles estão crendo em coisas. Eles estão crendo numa imagem religiosa que não é Cristo. Será que você acredita nisso? Ah, pastor, isso é tão estranho, parece que todo mundo crê em Cristo. Eu também pensei assim muito tempo. Mas a gente vê que crer em Cristo é uma coisa totalmente diferente. Quero ler aqui, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. E vamos ler aqui vários versos. Verso 1. Quisera eu me suportasse um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou Eva, olha, a mente de Paulo vai lá em Gênesis 3. Mas receio que assim como a serpente enganou Eva, assim com a sua astúcia, assim também seja a vossa mente corrompida, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade vindo alguém vos prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente tolerais. Então aqui Paulo fala que
um outro Cristo sendo pregado, um espírito diferente sendo aceito e um Cristo diferente sendo pregado. E está dizendo que esse de boa mente tolerais, e um evangelho diferente sendo pregado. Então hoje nós vemos um falso Cristo sendo pregado, o Cristo dos votos, o falso Cristo das campanhas, o falso Cristo das coisas oradas e ungidas e consagradas, um falso Cristo de templo de Salomão, um falso Cristo dos votos e sacrifícios. Isso não é Jesus. Isso é um espírito diferente. Vocês estão entendendo? Eles não têm visão de Jesus Cristo. Eles não têm visão da pessoa de Jesus Cristo, que um dia Deus se esvaziou na sua glória. Ele se fez carne, ele não foi feito. Foi ele que criou um processo dele mesmo se fazer carne. Vamos ler a respeito disso? João, capítulo de número 1. Vamos ler. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. E o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seus, os seus que eram judeus, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, mas nasceram de Deus. Agora olha que coisa extraordinária e linda. E o verbo se fez carne. Repare bem, esse verbo é o verbo da vida, é Deus. É o verbo, é a palavra. Está dizendo que um dia ele se fez, ele não foi feito. Ele se fez carne, assumiu um corpo humano e veio habitar entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. E veio ser o sacrifício perfeito ali na cruz do Calvário, veio cumprir a lei com perfeição, ser o último sacrifício da lei, pôr um fim na velha aliança e trazer a imortalidade mediante o Evangelho. Jesus Cristo não é esse Cristo mercenário que troca coisas, que quer ofertas, que quer dízimos. Jesus Cristo não é esse. Jesus Cristo não é esse Cristo mercenário que fica pondo carnê na mão das pessoas, só cobrando dinheiro delas. Jesus Cristo não é esse. Jesus Cristo não é esse que só vive pregando o Velho Testamento, pondo as pessoas debaixo da escravidão da lei. Esse não é Jesus Cristo, porque Jesus Cristo pôs um fim na lei e libertou as pessoas da escravidão da lei. Esse evangelho mentiroso que eles pregam não é o Jesus Cristo verdadeiro. Um dia ele se fez carne, veio habitar entre nós, assumiu uma forma física, Deus em forma de homem, cumpriu a lei, se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quitou a nossa dívida. Foi o último sacrifício na lei, acabou a lei, acabou a velha aliança, destruiu a morte com a sua ressurreição. E ele revelou a Paulo o verdadeiro evangelho da graça de Deus. Então existe um Cristo diferente, um Cristo mercenário de igreja comercial. Existe um falso Cristo sendo pregado o tempo todo. Será que você já discerniu isso, entendeu isso? Não é? Então, não é eu creio em Jesus Cristo, não, eu preciso ter uma visão dele. Saber quem ele é. É isso, porque todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Paulo disse isso. Então, se você crê, você é um filho. Agora,
Vamos trabalhar um pouquinho na palavra de Deus para entendermos que essa forma de crer em Jesus Cristo. Nós falamos que pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós. Nós dissemos que até a fé que um dia nós cremos em Cristo não veio de nós, é um dom de Deus. É uma coisa que vem de Deus. Não foi nós que produzimos essa fé, é um dom de Deus, é uma dádiva. Então vamos trabalhar alguns textos para você entender quem é que crê em Jesus Cristo realmente, com clareza. Porque não basta a pessoa estar com uma Bíblia na mão e dizer que ela crê em Cristo. Não basta ela estar dentro de uma igreja, ela tem que ter tido revelação realmente dele. Uma coisa que é dada por Deus, é a verdadeira fé, é o dom de Deus. Está achando estranho isso que eu estou falando? Vamos trabalhar um pouquinho na palavra de Deus? Vamos lá. João capítulo 6, vamos lá, João capítulo 6. Nós vamos ler ali alguns versos interessantes. Preste muita atenção nisso. Isso vai clarear, porque aí você vai entender porque muita gente não crê e não vai crer. Você vai entender que no meio desse meio evangélico todo, os verdadeiros é uma pequena porção, não são a maioria. Você vai entender isso. Então, João 6,37, presta atenção, esse capítulo aqui de João 6, Jesus está se apresentando como o pão da vida. Ele está dizendo que quem comer este pão vai ter a vida eterna. E Jesus vai discorrendo um monte de coisas aqui. Deixa eu explanar um pouquinho melhor isso. Aqui João 6,28, pessoas querem fazer a obra de Deus. Repare bem, pessoas que estão na lei, eles querem fazer a obra de Deus. E o que eles têm em mente de fazer a obra de Deus? Fazer coisas. Eles acham que fazer coisas é fazer a obra de Deus. Então, no verso 28, ele diz assim: dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar a obra de Deus? Então eles achavam que eles tinham poder para realizar a obra de Deus. Você já descobriu que você não tem poder para realizar a obra de Deus? Você já descobriu que homem algum realiza a obra de Deus? Se Deus não realizar a obra, o que é realizado não passa de obra e iniciativa do homem. A obra de Deus, e só Deus realiza a obra dele. Você pensa que tudo que está aí é obra de Deus? Tem muita organização que se diz evangélica que é obra de homem, organização de homem. Não tem nada de Deus ali. Porque são dirigidas por eles têm as suas convenções, os seus presidentes, os seus vice-presidentes. É tudo eles que mandam, a igreja é deles, eles são deles. Não tem nada de obra de Deus. Então essas pessoas querem fazer a obra de Deus. Eles vêm perguntar para Jesus: o que nós vamos realizar para fazer as obras de Deus? O que eles esperavam? Olha, você faça isso, você faça aquilo, você faça aqui, vai ali, vem para cá, paga isso, sobe aqui, sobe no monte, você faz. Eles esperavam uma resposta, que Jesus fosse dizer muitas coisas para eles fazerem, mas eles ficaram frustrados. Jesus respondeu de uma forma totalmente diferente. Olha a resposta de Jesus. Respondeu Jesus: a obra de Deus é essa, que vocês acreditem naquele que por Deus foi enviado. Aí eles me dão um sinal para que creiamos. Eles queriam sinais, queriam ver coisas. Mas olha a resposta. Entenda essa resposta. As pessoas perguntaram o que devemos fazer para realizar as obras de Deus. Elas se achavam capazes de fazer a obra de Deus. Eu não sou capaz de fazer a obra de Deus. Já tenho convicção disso. Eu não sou capaz de fazer a igreja crescer. Eu não sou capaz de convencer ninguém a mudar, a aceitar o evangelho da graça de Deus. Só Deus é capaz. Então eles achavam que eram capazes de realizar as obras de Deus. A pior coisa é se achar capaz. Sabia disso? Porque aí você vai fazendo um montão de coisa pela carne achando que é obra de Deus. No fim é coisa da tua própria cabeça. Eles se achavam capazes, mas olha a resposta de Jesus: a obra de Deus é esta, que vocês acreditem
naquele que por ele foi enviado. Eles não suportaram essa resposta. Então faz um sinal, mostra alguma coisa aí. Queriam sinais, eram pessoas que queriam ver coisas, e a maior parte é isso, quer ver coisas. Por isso que esses testemunhos falsos da televisão, tudo coisa fabricada, entende isso? É que nem uma novela, tudo treinado antes para chegar ali e falar aquela coisinha que a igreja fez, que a obra, que a igreja fez, não Deus, é a igreja, é a fogueira santa, é isso, é aquilo, não falo nem em nome de Jesus. Então Jesus respondeu para ele, a obra de Deus é essa, que vocês acreditem naquele que por ele foi enviado. E eles ficaram revoltados, faz sinais, e Jesus vai discorrendo, e não acreditavam nele. Aí ele diz no verso 37, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Olha que coisa louca para o sistema. Jesus disse assim, todo aquele que o Pai me dá, essa pessoa vem a mim. Não, pastor, não pode ser. Não, está aqui. Todo aquele que o Pai me dá, a obra de Deus é crer em Jesus Cristo. Jesus está dizendo que aquele que o Pai dá, é o Pai que dá. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E aquele que vem a mim, que é trazido pelo Pai, de maneira nenhuma será lançado fora, nunca será lançado fora. Será que você entende isso? Olha que coisa gloriosa. Então é o Pai que dá. É o Pai que move, que trabalha, é Deus que move o coração e faz a pessoa vir a Cristo. Não é o esforço da sua evangelização, quanto você gritou, não é o quanto você orou. As pessoas saem para evangelizar, folhetinha, gritaria, né? Quão frustrante, elas pensam que elas têm poder para mudar a cabeça das pessoas. Aquele que o Pai dá, e esse que o Pai dá foi aquele que o Pai fez a obra no Espírito. Esse vai vir até Jesus. É exclusivo de Deus isso, você entende? Então Jesus disse, aquele que o meu Pai me dá, esse vai vir a mim. E o que vem a mim, que foi dado por Deus, concedido por Deus ir a ele, de maneira nenhuma será lançado fora. Então, todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Quem são esses que creem de verdade? São esses que o Pai dá, esses que o Pai fez a obra, que vêm a ele e de maneira nenhuma serão lançados fora. Olha, essas são palavras de Jesus, no ministério terreno dele. É verdade ou é mentira isso? Então, pastor, nossa, isso dá um nó na minha cabeça. Então, e esse negócio de ganhar almas? Ninguém ganha alma nenhuma. Você acha que o homem natural tem poder de ganhar a vida eterna para uma alma, ganhar ela para Deus? Não. Isso é uma frase falsa, trazida lá da velha aliança. E ninguém tem poder de ganhar ninguém. Nenhum homem tem poder de convencer ninguém. Nenhum homem tem poder de trazer alguém a Cristo, a não ser se Deus o trouxer. Entende? Ninguém ganha nada. Quando esse vem, já vem pronto. Não foi ninguém que ganhou ninguém. O homem vai ganhar uma alma para Jesus, o ganhador de almas. Olha que conceito, que ganha nada. Toda obra que é feita na mente, no espírito, é feita por Deus. A fé que a pessoa tem é dada por Deus. Por isso que eles vão vir, o próprio Deus vai trazer. E aí Jesus falou isso e vamos escorrendo. Verso 41. Murmuraram deles os judeus, eles disseram, ele disse que é o pão do céu. Aí eles diziam, não é esse Jesus, filho de José? Acaso não conhecemos pai e mãe? Como, pois, agora desce do céu? Eles estavam com aquele coração cheio de incredulidade. Por quê? Porque eles não eram aqueles que o Pai havia dado a Jesus. Eles não iam crer mesmo. Aí Jesus respondeu, olha, essas pessoas não estão crendo. Olha, nós conhecemos a Maria, a mãe dele.
conhecemos José, conhecemos o irmão dele. Que ele está dizendo que é pão? Estavam desacreditando, cheio de incredulidade. O que Jesus respondeu? Não murmureis entre vós. Agora preste muita atenção. Lembra que nós temos aquele versículo. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Olha o que Jesus respondeu: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. O que Jesus Cristo disse? Que ninguém pode acreditar nele, ninguém pode vir a ele se o Pai não o trouxer. O que ele disse anteriormente? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Perguntaram o que devemos fazer para realizar as obras de Deus. A obra de Deus é que vocês acreditem naquele que por ele foi enviado, não é fazer coisas. Quem concede a pessoa a crer? O Pai que me deu, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Você acredita nisso? Então isso é a obra de Deus, é Deus que leva a pessoa a crer. É Deus que faz brotar o entendimento dentro dela. É Deus que dá o dom da fé para crer na pessoa, faz brotar isso dentro dela. E ninguém vai crer em Jesus Cristo se pelo Pai não for concedido. Olha como isso é sério. Por isso que a gente fala sem medo de errar. A boa parte do que está aí, que se diz cristão, que está na igreja organizada, não sabe quem é Jesus, não crê nele. Eles estão crendo em água, eles estão crendo em suor de apóstolo, eles estão debaixo de cobertura de falsos apóstolos, eles estão crendo que se eles derem um dinheiro, Deus é obrigado a responder. Eles não creem em Jesus Cristo, porque se crescem, não praticariam essas coisas, entenderiam o Evangelho da graça de Deus. Verso 45, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Então aquele que da parte do Pai entendeu lá dentro, tem ouvido e aprendido, essa pessoa infalivelmente vai vir a Ele. Crê nisso, você crê nisso? Nós que viemos do sistema, vou ganhar alma, vou fazer isso, vou fazer a obra de Deus, cheio de imposição da carne, de arrogância, achando que somos capazes de fazer a obra de Deus. E a obra de Deus é dele, só ele faz, só ele põe o dom da fé no coração, só ele traz a pessoa pronta para crer no Evangelho, só ele que traz as pessoas para crer em Jesus Cristo, nada mais, ninguém mais. Olha aqui nesse mesmo capítulo, depois Jesus desta fala, Jesus está se declarando o pão que desceu do céu. Ele fala assim: quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue não tem vida comigo mesmo, não tem vida em si mesmo, não tem pacto comigo. Uma palavra espiritual para expressá-lo como o pão que desceu do céu, que daria vida ao mundo. Então a maior parte dos seguidores dele disseram: duro é esse discurso, e já largaram, já não andavam mais com ele. Então os discípulos chegaram e disseram: olha, Senhor, duro é esse discurso, né? E Jesus os interpelou dizendo: isso aí vos escandaliza? Contudo há descrente entre vós. Agora olha aqui. Pois Jesus bem sabia desde o princípio quem eram aqueles que acreditam e até quem havia de o trair. Jesus já sabia até quem seria o traidor. Jesus não ficou preocupado que aquele povo não creu. Entende? Porque eles não tinham nada de Cristo neles. Por isso que eles não iriam crer. E prosseguiu. Olha o verso 65. Por causa disso é que vos tenho dito que ninguém poderá vir a mim,
se pelo Pai não lhe for concedido. Então aqui mata tudo. Ninguém pode vir a Cristo e crer nele se pelo Pai não lhe for concedido, se não houver essa obra feita por Deus no espírito do homem, depositando ali a verdadeira fé, o verdadeiro conhecimento que será despertado pela fé em Jesus Cristo. É obra de Deus. É só Deus que pode fazer alguém com uma mente escravizada ser liberto e crer. É só Deus que pode convencer o homem a crer em Jesus Cristo de verdade, despertar dentro dele o evangelho da graça de Deus. Ninguém poderá vir a mim, verso 65, se pelo Pai não lhe for concedido. Como isso é esclarecedor. Aí você começa a entender. Nos predestinou para a adoção de filhos. Vamos ler isso. Vamos ler, está lá em Efésios, capítulo 1. Vamos ler isso. Você vai entendendo a predestinação. Verso 3, que nós já falamos: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Olha lá, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Olha o verso 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, em louvor da sua glória, em louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, antes que existisse o planeta Terra, antes que existisse a queda do homem, antes que existisse esse nosso mundo, você foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Sabe por quê? Porque Deus te conheceu. Deus te conhecia. Você já estava lá. Será que você entende isso? Nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Então, antes que o mundo existisse, você já foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo para vir a este planeta, passar por todo esse processo, conhecer o bem e o mal, e no tempo certo Deus vai despertar isso dentro de você, e você vai vir ao Filho e crer nele, porque todos vós sois filhos de Deus pela fé em quê? Em Jesus Cristo. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, olha lá, por meio de Jesus Cristo, só por meio dele. Então ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Olha como isso é profundo, olha como isso é grande, olha como isso deixa a gente despreocupado. Ai, pastor, mas meu filho não veio para a igreja. Ai, minha avó não vai. Ai, eu vou pegar um envelope e pôr um dinheiro dentro com o nome do meu filho para ele se converter. Quanta tolice, quanta besteira. Se o seu filho, se o seu marido, se sua esposa, seja lá quem for da sua família, for um predestinado, não se preocupe não. Ah, ele não está indo na igreja. Oh, glória a Deus. No tempo certo ele vai ouvir a voz e vai vir. Entende isso? Não se preocupe, não fica fazendo corrente de oração pela família. Até parece que você pode realizar alguma coisa com essa besteira. É sábio, bonito isso, pela sabedoria do mundo. Oh, fazer uma corrente pela minha família, para ele ser salvo. Mas se ele não ouvir a voz do filho, ele nunca vai sair do meio dos mortos. Nunca vai sair. Você pode se assegurar disso. Lembrando a você o quê?
Pois todos vós, o verso 26 de Gálatas 3, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Então esta fé não vem de nós, é um dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Olha como é grande isso, olha como é grande isso. Então Cristo é tudo, meu irmão. Cristo ainda é o caminho. Ainda é o caminho. Ah, pastor, mas ele falou isso antes da cruz, mas ele continua sendo, porque é a fé em Cristo que vai despertar o evangelho da graça de Deus. Sem fé em Cristo não tem despertamento do evangelho. Ele continua sendo o caminho. Entende? Paulo aqui não está considerando Jesus de Nazaré, o Jesus ressuscitado. Ele está considerando a pessoa de Jesus Cristo, que nós sabemos quem é. Olha aqui o que Paulo fala lá em segunda carta de Paulo a Timóteo. O que Paulo fala? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Ou melhor, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Isso. Olha o verso 5. Preste muita atenção. Paulo escreveu essa carta a Timóteo muitos anos depois da ressurreição de Cristo, do encontro que ele teve com Cristo na estrada de Damasco. Mas repare bem no que eu vou ler para você. Olha. Porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, olha lá, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador, apóstolo, afirmo a verdade e não minto, e mestre dos gentios na fé e na verdade. Então o que Paulo está dizendo? Porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Por que ele fala Jesus Cristo homem? Para apontar a natureza terrena que Jesus Cristo teve, para apontar o ministério que ele teve antes da cruz num corpo humano, para apontar para o sacrifício perfeito. Ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está mostrando o lado do ministério de Jesus antes da cruz. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, homem, mostrando o lado humano. Jesus se referiu a ele muitas vezes dizendo que ele era o Filho do homem. Então só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Você entende isso? Isso muda tanta coisa quando você entende. Então ele continua sendo o único mediador. Não existe nada que faça mediação entre nós e Deus, a não ser Jesus Cristo. Vós sois filhos mediante a fé em Jesus Cristo. Ninguém pode vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Então esse crer em Cristo é muito mais do que esse Cristo estranho que se prega no sistema religioso. Você entende isso? É obra de Deus. Ah, eu sei, você que despertou. Conversava com o irmão esta semana. 20 anos dentro do sistema, pondo Deus na parede. Você já pôs Deus na parede? Ou o senhor é, o senhor não é? Que tolice! Que tolice quem prega e ensina isso. Até que a palavra da graça chegou a ele, ele entendeu, ele falou, agora eu creio em Cristo. Eu vivi 20 anos ansioso por isso e não sabia que era isso. Mas ouviu a palavra do Evangelho da graça de Deus, agora ele falou, creio em Cristo de verdade. Agora eu... E faz pouco tempo isso. Acordou, foi despertado, Então é isso. Não se preocupe. Ninguém pode vir a ele se o Pai que o enviou não o trouxer. Ninguém pode vir a ele se
pelo Pai não for concedido. Nós só temos que pregar o Evangelho da graça de Deus. E aqueles a quem for concedido, eles vão ouvir, pode ter vivido 30 anos no sistema, eles vão acordar, vão ouvir a voz do Filho de Deus, vão sair dos túmulos para a liberdade do Evangelho da graça de Deus. Você aceita essa palavra hoje, meu querido irmão, minha querida irmã? Acredito que sim. Então vamos terminando, foi uma alegria muito grande estar com você, poder trazer esta live e chegar até você. É sempre um prazer poder estar diante de uma câmera, gravando uma live, chegando até você. Será que você entende? Vocês são pessoas preciosas, pessoas importantíssimas, pessoas de grande valor. E eu vou me despedindo de vocês, declarando com toda a força do meu coração, afirmando isso, que a tua vida vale mais que o mundo inteiro.